Olá, pessoal. Eu sou a professora Alda Soares e agora daremos continuidade à nossa aula de Sociologia da Educação. Dessa vez, vamos para a última unidade da nossa disciplina. A unidade 3 trata sobre o nosso país, abordando os aspectos sociais, em especial as crises na educação. Porém, para nossa aula, decidi focar em dois importantes momentos da nossa história: o início do sistema educacional no Brasil e o fato histórico mais recente, a pandemia de Covid-19 e seus impactos em nossa educação. A história educacional brasileira é uma história secular de exclusões. O que a caracteriza desde o início da colonização até os dias atuais é um movimento de relativos avanços e muitos retrocessos nessa área, fato que dificulta ainda hoje resolver as questões relativas ao acesso e, principalmente, a permanência do aluno na escola com qualidade de ensino. Todavia, para analisar os índices educacionais de hoje, é necessário fazer uma breve retrospectiva a fim de entender por que o Brasil, embora seja reconhecidamente um país influente de riquezas naturais, não conseguiu avançar significativamente como outros países fizeram na área educacional. Inicialmente, com a vinda dos jesuítas, no início do século XVI, se buscava, a partir da escola elementar, propagar a fé religiosa. A educação interessava sobremaneira a elite e, dessa forma, era marcada por intensa rigidez na maneira de pensar e interpretar a realidade. Aos índios restava a catequização, afinal, eles não seriam a elite colonial. Com a expulsão dos jesuítas, esse sistema foi desarticulado e a educação brasileira vivenciou uma ruptura num processo já implantado. Na fase posterior, embora a educação tenha ficado entregue ao cargo do Estado, o que se percebeu foi uma intensa desarticulação entre as disciplinas, professores mal preparados, reduzindo a educação brasileira nos séculos seguintes a praticamente nada. Interessa salientar que as elites continuavam a ser formadas no exterior, como em Coimbra e em outros centros europeus. Embora com algumas mudanças, inclusive por causa da instalação da corte no Brasil no início do século XIX, a educação brasileira continuou a manter seu caráter excludente, isto é, não era direcionada e nem alcançava a todos, continuando com alguns problemas crônicos. Ao longo do século XX, o que se viu foi uma tomada de consciência cada vez maior da importância da questão educacional por parte de educadores, de setores progressistas e de alguns segmentos de governo. Contudo, a falta de continuidade, a fragmentação de políticas públicas, além de interpretações muitas vezes baseadas em questões quantitativas em detrimento das questões qualitativas, permitiram que ao final do século, embora se tenha avançado significativamente em relação ao número de analfabetos do início do século, não tenha ainda podido equalizar as questões de acesso, de permanência do aluno na escola e do seu efetivo aprendizado escolar. Vindo para os dias de hoje, o mundo todo sofreu o impacto da pandemia-19. Impacto esse que ainda não se mostrou em sua totalidade, pois, considerando o quão esse fato é recente, estamos vivenciando e analisando o quanto fomos afetados pela pandemia. Observe na imagem retratada um dos principais desafios impostos à educação no cenário pandêmico. Quando relacionamos os efeitos da pandemia para a educação escolar, os fatos primeiramente observáveis foram as alterações que aconteceram, inicialmente em casa, né, com o impacto da rotina na casa, a dificuldade de conciliar o trabalho com as aulas online dos filhos, os pais que se sentiram sobrecarregados e outros que não tinham condições de ensinar os filhos, seja por falta de tempo ou por falta de conhecimento. No ensino, nós tivemos uma mudança na rotina que afetou a aprendizagem das crianças e de adolescentes. E também tivemos prejuízos na sociabilidade. Além dos prejuízos no ensino formal, efeitos negativos também foram percebidos em questões emocionais e relacionais dos estudantes. Além disso, constatou-se também os problemas relacionados à falta de estrutura e à ineficácia do meio online. Algo que sempre digo e que vocês puderam ver também ao longo dessa disciplina é que a pandemia escancarou as desigualdades existentes no Brasil, que foram por muito tempo mascaradas.
No entanto, pessoal, apesar de todas as problemáticas que vivenciamos ainda no cenário educacional, não podemos deixar de perceber o quanto já evoluímos em variadas questões. E este fato nos faz continuar acreditando que a solução está na educação. Enquanto profissionais, professores, precisamos acreditar que a nossa atuação, o nosso trabalho tem significado e impacto primordial na vida daqueles que passam por nós. Nos encontramos na hora de encerramento. Até já!